Boa noite. Hoje nós damos início às nossas celebrações, cujo tema é o Natal. Entramos no mês de dezembro, um mês que normalmente é um mês bastante agitado, a gente tem muita programação, muita festa de encerramento, confraternização, muita coisa ainda acontecendo que veio acumulada do nosso ano, muitos afazeres, planejamentos, sonhos. A gente já começa a pensar no ano de 2020, a gente já tem que fazer as nossas listas de presentes em casa. Espero estar incluído na lista de presente de todos vocês. Parem de dar presente para o André, pode começar a dar um pouco de presente para mim também. Então, que esse Natal seja um Natal diferente até mesmo para esse aspecto da sua vida. Que pastor você vai presentear? O Caleb é muito novo, não precisa presentear ele. O Alan ainda também, ele é velho de casa, mas não precisa presentear não. É um tempo que, brincadeiras à parte, a gente pensa muito em presente, a gente pensa muito em consumo, não só os presentes que nós queremos comprar para os outros, mas os presentes que a gente quer dar para nós mesmos, e é um mês de muito consumo, um mês que muita coisa ocupa a nossa mente, e aquilo que deveria verdadeiramente ocupar a nossa mente, muitas vezes é deixado de lado. Para nós não cairmos nesses erros, nós queremos refletir então um pouco sobre o significado que foi a vinda de Jesus a este mundo. E o primeiro assunto nosso é o que acontece quando a luz encontra as trevas. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Primeira de João, capítulo 1, e nós fazemos a leitura do verso 1 até o verso 7. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, a NVT. E o texto diz o seguinte: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar novamente? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este momento que o Senhor reserva, para que a Tua igreja tenha um encontro contigo. Mediado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, pedimos, Pai, que este encontro produza vida nos nossos corações. Que a luz do Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que estas palavras sejam verdadeiramente para todos nós, palavras vivas, penetrantes, que causam, Senhor, um verdadeiro impacto na nossa vida e nos conduza ao arrependimento, à consciência, à transformação de vida de acordo com a Sua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto começa com uma afirmação muito importante, que a gente pode deduzir a partir da primeira parte, dos primeiros versículos desse texto. João está dizendo para nós que a vinda de Jesus ao mundo é um triunfo da luz sobre as trevas. Quando Jesus vem a este mundo, Ele está trazendo a história para dentro do curso do tempo, para o nosso calendário. Ele está trazendo para dentro da história da humanidade, para o cenário, para o palco da nossa história, a luz divina, a luz do próprio Deus. E ao trazer essa luz para este mundo, significa que Ele está trazendo aquilo que era necessário para que as trevas, e toda a simbologia bíblica sobre as trevas, trevas na Bíblia significa pecado, trevas nas Escrituras significa tudo aquilo que não está em comunhão com Deus, que não compactua com a vontade de Deus. Trevas na Bíblia significa morte.
A luz brilhou neste mundo de trevas, a luz brilhou na morte, a vida veio para a morte e concedeu vida para aqueles que estavam na morte. É exatamente a simbologia de trevas e de luz que nós encontramos em toda a Escritura. Então a vinda de Jesus a esse mundo é o fim das trevas. É aquilo que dá início a um processo agora irreversível, onde no final dessa história a luz triunfará definitivamente sobre as trevas, a morte não terá mais poder sobre a vida, nós não choraremos mais os nossos entes queridos e falecidos, porque a ressurreição é o que nos aguarda no futuro, e para sempre e por toda a eternidade viveremos e viveremos plenamente na luz, na presença do Deus que é toda a luz. João começa o seu texto dizendo o seguinte: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. João começa com uma afirmação importante: proclamamos a vocês não uma ideia. Você percebeu isso no texto? Proclamamos a vocês não uma mensagem, proclamamos um alguém. Não proclamamos uma coisa, não proclamamos uma ideia, não proclamamos um conceito, não proclamamos uma filosofia elaborada, lhes proclamamos aquele que existia desde o princípio. O nosso anúncio, a nossa mensagem é de um alguém. A nossa proclamação é Cristo Jesus. Ele, na sua pessoa, o Filho de Deus que se fez carne e viveu entre nós, Ele é em si a mensagem de Deus para nós. Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. João fala da sua própria experiência como um discípulo e seguidor de Jesus. E termina com a afirmação: este que nós proclamamos a vocês é a palavra da vida. Quando nós olhamos para esse texto em paralelo com o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, olha que interessante a similaridade das afirmações de João. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz aos homens. Aquele que é a palavra, portanto, estava no princípio, e aquele que é a palavra, referindo-se a Jesus, era Deus e estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas, e aquele que é a palavra que possuía a vida, e ele veio até nós. Sua vida trouxe luz a todos nós. Por isso mesmo é que a primeira afirmação, quando nós juntamos esses dois textos, da primeira carta de João e do Evangelho de João, olha o que a gente encontra. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, e no Evangelho, ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Isso significa que Jesus não é alguém inferior a Deus. Ele não é um ser criado por Deus. Ele não foi feito por Deus. Na verdade, Jesus está com Deus e Jesus é Deus desde o princípio de todas as coisas. E João nos traz um conhecimento profundo, que Jesus, na verdade, é o agente de toda a criação. Ele não é criado, ele é a origem de todas as coisas. Foi por meio dele que todas as coisas vieram à existência. Se existe história, se existe humanidade, é porque no princípio Deus estava com o Pai criando todas as coisas. Se existe um universo tão vasto, tão profundo, que a mente humana nem consegue arranhar a superfície de toda a profundidade que é o conhecimento desse nosso cosmos, tudo isso existe porque Deus, em Cristo Jesus, estava criando todas as coisas. Por meio do seu Filho, todas as coisas vieram à existência. Essa palavra de João nos leva imediatamente ao texto inicial da Escritura, em Gênesis capítulo 1, quando é dito que lá no princípio, Deus disse, haja luz, e houve luz. O dizer, haja luz, chama a atenção para um verbo, e este verbo divino, quem é? É Jesus, é o que João está dizendo, é Ele que está trazendo à realidade aquilo que é o projeto do Pai. O Pai pensa
o Pai deseja, o Pai projeta, e o Filho é o seu verbo criador. O Filho é aquele que traz à realidade aquilo que é o plano do Pai. O Filho é aquele que realiza a obra planejada pelo seu Pai. Esse é Jesus, a origem de todas as coisas. E Jesus fez referência a isso em João 8, 58, olha que engraçado isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Você tem as autoridades judaicas, as autoridades religiosas fazendo todos os questionamentos de Jesus baseados em Abraão, no pai da fé, baseados em Moisés, aquele que é o legislador da nação, o maior líder da história da nação, e Jesus está chamando a atenção do pessoal: olha, escuta, vocês não estão entendendo quem eu sou. Antes de Abraão existir, antes de Abraão nascer, eu sou o eterno, eu sou aquele que sempre esteve aqui, eu sou antes de todas as coisas. É algo semelhante que nós encontramos em Apocalipse 22, 16, onde é dito o seguinte: eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1, versículo 1, é dito que esta é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é filho de Davi porque ele está na árvore genealógica de Davi, ele é um descendente de Davi. Mas esse texto diz algo mais profundo para nós. Na verdade, ele não apenas é um descendente na história de Davi, mas na verdade ele é aquele que deu origem a Davi. Se não fosse ele, como o verbo da criação anterior a todas as coisas, a palavra criadora de Deus, Davi não teria vindo à existência. Por isso, quem é Jesus? Ele não só é o descendente de Davi, mas ele é a origem de Davi. É nele que todas as coisas começam. É nesse sentido que o Apocalipse nos mostra Jesus como ele verdadeiramente é. E para isso, para nós é importante cultivarmos essa imagem completa das Escrituras sobre quem é o Cristo. No Natal, nós costumamos a celebrar o Cristo com a imagem do menino na manjedoura e da estrebaria. Na Páscoa, nós lembramos do Cristo como a imagem do crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Mas normalmente a gente para na imagem do crucificado. Só que a Escritura nos dá uma imagem sobre o Cristo muito mais ampla do que essas duas. Nos mostra o Cristo como o pré-existente, como o agente e sustentador de todas as coisas. É aquele por meio do qual Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e está reconciliando consigo todas as coisas. Essa é a grandiosidade e essa é a glória de Deus que está na face do Filho Jesus Cristo. Para João, essa experiência com Jesus é muito mais do que uma mera experiência passada. Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida. João chama atenção para o fato de que ele não é uma pessoa que ouviu dizer sobre Jesus. Ele chama a atenção dos seus leitores e, consequentemente, a nossa atenção para o fato de que aquilo que ele tem para nos dizer sobre Jesus é fruto da sua experiência pessoal, vivencial com o Cristo. E a experiência dele com o Cristo é uma experiência muito mais profunda até mesmo do que a nossa, porque os olhos dele viram o Cristo, os ouvidos dele ouviram a voz, pessoa do Cristo. E ele chega na forma mais tangível para expressar essa experiência. As nossas mãos apalparam o Cristo, apalparam a palavra encarnada. As nossas mãos tocaram, nós abraçamos, nós andamos juntos, nós tocamos aquele que é a palavra, o verbo encarnado que habitou entre nós. Ele deixa claro que se nós vamos construir uma fé em Deus mediada pelo Cristo, nossa fé precisa ter fundamento e fundamento sólido. Concordam comigo? Eu não sei você, mas esse negócio de construir a minha vida e a minha história e depositar o meu futuro em algo incerto, isso não faz nenhum sentido para mim. A minha fé precisa ser sólida. A minha fé precisa ter um fundamento sólido. E essa é a beleza do Evangelho. O fundamento é sólido.
Não só, e isso talvez seja um princípio para todos nós, é palavra de Deus revelada, mas é palavra de Deus revelada e escrita e registrada para nós por aqueles que foram as testemunhas oculares do Cristo, por aqueles que viveram, ouviram, viram, tocaram naquele que era a palavra encarnada de Deus que veio a viver entre nós. É interessante porque esse texto também, as palavras, os verbos que João usa, nós ouvimos e nós vimos. Para nós, a língua portuguesa tem uma limitação em relação à língua grega, o texto original do Novo Testamento. Então tem alguns verbos da língua grega que nós não temos como traduzir perfeitamente eles para o português, alguns tempos verbais. Esse é o caso. O tempo perfeito do grego, que é onde estão essas duas palavras, esses dois verbos, eles não falam somente do passado, como nós estamos lendo aqui em português. Nós ouvimos, nós vimos. O tempo perfeito, na verdade, ele foca na ação presente. Quando João escreve que nós ouvimos e vimos, ele não está falando apenas do que foi lá no passado, mas do que é hoje. E é hoje por causa de uma ação passada. Essa é a ideia do tempo perfeito no grego. Ele é meio complicadinho. Ou seja, porque aconteceu alguma coisa no passado, é que aquilo que aconteceu no passado se torna sempre vivo no presente, está sempre conosco hoje. Então o que João está dizendo para nós é que não se trata de uma experiência passada, mas ouvir Jesus e ver Jesus é a nossa experiência cotidiana, é o nosso presente. Ouvimos, e porque um dia o ouvimos hoje, nós ainda o ouvimos. Nós o vimos, e porque um dia nós o vimos com os nossos próprios olhos, é que hoje ainda nós podemos vê-lo. Essa é a ideia. Para João é muito mais do que uma experiência passada, porque para os cristãos Jesus não é alguém do passado. Nós temos diversos seres humanos, brilhantes que passaram entre nós, mas que hoje estão registrados apenas na nossa memória. Estão vivos lá nos livros de história, nos seus pensamentos e etc. Jesus é diferente. Ele não é um personagem da história que ficou lá no passado, mas ele é vivo, presente, atuante aqui e agora. Nós hoje podemos vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo com a nossa própria experiência de vida. Aliás, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a presença viva de Cristo na terra. Essa é a ideia de João. A vitalidade e a presença da mensagem de Cristo hoje. Por isso mesmo é que a carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo, hoje e para sempre. Hoje, ontem e para sempre. É que Apocalipse diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eterno. Porque em Jesus aconteceu algo totalmente novo na história. A eternidade invadiu o tempo. A eternidade invadiu a temporalidade, a eternidade invadiu a história. E agora a nossa experiência de vida é com aquele que é eterno. É com aquele que vive para sempre. É com aquele que já tem as chaves da morte. É com aquele que já triunfou sobre a morte e que já tem a palavra decisiva sobre o fim de toda a história da humanidade. É com Ele que nós estamos nos relacionando. Jesus é a palavra da vida revelada a todos. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. O que isso significa? Que a vinda de Jesus ao mundo é uma revelação do Pai. A vinda de Jesus a este mundo é a revelação da verdadeira vida que veio para este mundo de trevas. A vida de Deus, agora revelada em Jesus, é o que está nesse mundo, invadindo esse mundo de trevas, dissipando as trevas que cobrem este mundo e trazendo vida para um mundo de morte. Isso vale para toda a história, isso vale para a nossa vida individualmente. É pensar que a presença cada vez maior de Cristo na sua vida, é experimentar cada vez mais da vida que Ele veio trazer a nós. Em João 1,4 é dito: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A pergunta é, então quando Jesus veio a este mundo, estava todo mundo morto? Da perspectiva humana, não.
mas da perspectiva divina, sim. Porque aquilo que nós, seres humanos, chamamos de vida, separados de Deus, não é vida, é morte. Por isso que Paulo diz para os Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nas nossas transgressões, nos quais nós costumávamos viver. A nossa vida era uma vida de morte e para a morte. A diferença é que nós não estávamos conscientes disso. Éramos incapazes de enxergar a realidade sobre nós mesmos. Então o que Deus fez? Enviou a sua vida, enviou a sua luz e revelou a nós a verdadeira vida, para que em Cristo Jesus conhecêssemos o que de fato é vida, para que em Cristo Jesus descobríssemos o que Deus chama de vida, e não o que este mundo chama de vida, e não o do que nós consideramos vida, mas o que Cristo Jesus traz a esse mundo como revelação do Pai acerca daquilo que é a vida. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. A verdadeira luz, e este é um evento fantástico. Por quê? Porque pela primeira vez na história, a humanidade veria a verdadeira luz. Porque pela primeira vez, e por uma vez decisiva em toda a história da humanidade, nós seríamos capazes de conhecer a verdadeira luz e a verdadeira vida que Deus estava trazendo a todos nós como uma dádiva, como um presente, como um dom da sua parte, nos tornando conhecedores daquele que nos deu a vida e que quer nos redimir por amor a nós. E esse texto então nos leva a uma segunda consideração. Se Jesus é a luz que foi trazida ao mundo de trevas, o que é exposto à luz? O que exatamente essa luz expõe? Quando eu era criança, na casa dos meus pais, o quarto dos meus pais era um quarto que eu tinha um tremendo medo dele, porque era um quarto que tinha uma escuridão absoluta. O quarto dos meus pais não tinha janela, tinha uma sacada, mas entre a sacada e o quarto ficava o banheiro e o escritório do meu pai. Então, quando fechava a porta do quarto e fechava a porta de entrada principal do quarto, você tinha uma escuridão absoluta, não entrava luz nenhuma. Então eu, como criança, eu tinha um tremendo medo de entrar naquele quarto. Eu sempre, quando eu entrava naquele quarto, eu pedia o quê? Deixa a luz acesa ou deixa uma porta aberta, porque eu dormi nesse quarto aqui de jeito nenhum. Eu morria de medo da escuridão daquele quarto. E essa é uma experiência que me marcou, porque eu lembro que, mesmo que seja uma pequena fresta na porta, por meio da qual entrasse um pouquinho de luz, eu já conseguia enxergar. As trevas já eram dissipadas. Por mais que fosse só um pouquinho de luz, já era o suficiente para eu começar a enxergar algo que antes era incapaz que eu enxergasse. E é exatamente esse o efeito da luz. A luz revela aquilo que já está lá. A luz traz a realidade, aquilo que já está lá, e permite com que os nossos olhos vejam aquilo que estava lá. Significa que se Jesus é a luz que veio a este mundo, e se Deus é luz, então, quando Ele brilha sobre nós, alguma coisa vem à tona. O que exatamente é exposto à luz? Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Essa é uma realidade que João traz, e que quando olhamos para João 1, de 10 a 13, a gente encontra algo semelhante. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Interessante a gente pensar o seguinte: se João anuncia aquele que promoveu a comunhão entre nós e o Pai, aquele que restaurou a relação, ou seja, uma relação que estava rompida, agora é uma relação de comunhão.
para que tenhamos comunhão uns com os outros e para que a comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho seja a nossa comunhão e que esta comunhão seja a nossa plena alegria. Mas é curioso você pensar que ele vem ao mundo que ele criou, só que esse mundo que ele criou não o reconhece. Ele vem ao seu próprio povo, e o seu próprio povo é aquele que conhecia quem era Deus, qual era a sua lei, qual é a sua vontade, quais eram as suas alianças. É o povo que vivia das promessas, da relação com esse Deus, mas este próprio povo o rejeitou. E aí ele fez o quê? A todos os que creram nele e o aceitaram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O que pressupõe também que muitos daqueles que ele deu essa luz, para quem ele revelou essa vida, também o rejeita, também não o aceita. Isso significa que em Jesus, quando a luz brilha, algo é revelado. É revelado que nós estamos separados de Deus, que nós estamos separados da vida, e que a comunhão com Deus pode ser restaurada. O que a luz revela? Que o nosso estado é o nosso estado de separação em relação a Deus. É por isso que o próprio povo não é capaz de reconhecê-lo. Por isso que aqueles que estão olhando para o Cristo e recebendo dele a revelação da vida, olham para Cristo e só veem mais um sujeito histórico importante. Olham para Cristo e veem nele apenas um líder religioso, mas são incapazes de verem nele brilhar no seu rosto a face do Pai. São incapazes de reconhecer nele o Criador, aquele que está na origem e no fim de todas as coisas. São incapazes de reconhecer em Jesus a vida de Deus que agora se manifestou. São incapazes. Isso mostra algo muito profundo e terrível sobre a humanidade. Nós estamos em um estado onde nossa relação com Deus está completamente rompida, de modo que quando o Filho de Deus se manifesta entre nós, nós o crucificamos, porque não o reconhecemos. Nós o matamos como um marginal, como um rebelde, porque nós somos incapazes de reconhecê-lo. Só que Jesus também traz à realidade uma outra coisa. É que ele veio aqui para resolver exatamente esse problema. Ele veio aqui para nos dizer que a comunhão com o Pai pode ser restaurada. E ele mesmo tomaria todas as providências para que essa relação com o Pai fosse plenamente restaurada. É o que Paulo diz para os Colossenses. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Ele, Deus, envia o seu Filho para resolver o problema que a sua luz revelou. A sua luz traz a realidade, a ruptura da relação, e o próprio Deus, que é luz e que é amor, traz à realidade a solução do problema. Ele envia o seu Filho como sacrifício, para que por meio desse sacrifício fôssemos reconciliados. As trevas também escondem os maus caminhos da humanidade. E quando a luz brilha, esses maus caminhos são revelados. João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio a este mundo, só que vimos a luz e amamos as trevas. A pergunta que a gente faz é: por que isso? Como é possível um negócio desse? Como é possível? E a resposta é muito simples. Pela nossa própria humanidade, pela nossa própria natureza, nós preferimos permanecer nas trevas. Quando eu volto para aquele quarto escuro na minha imaginação, eu penso que se eu ficar várias horas dentro daquele quarto absolutamente escuro e de repente alguém entrar ali e apertar o botão e acender a luz, qual é a reação? Qual é a reação nossa? Fechar os nossos olhos. E até dizer para a pessoa: apaga essa luz. Por quê? Porque a luz nos gera um desconforto. Não é verdade? Quando os nossos olhos se acostumam com as trevas. Os nossos olhos se acostumam com a escuridão. E quando de repente brilha a luz,
os nossos olhos se sentem incomodados. E o que a gente prefere? Ao invés de enfrentar o desconforto para permanecermos na luz, nós preferimos voltar para as trevas. E essa é a história da humanidade. E na verdade, talvez essa seja a história da sua vida pessoal. A luz de Cristo já brilhou sobre você, mas você ainda prefere andar nas trevas. Mas você está mais confortável nas trevas. Porque não tem jeito, gente. Quando a luz brilha, ela mostra aquilo que vai gerar o desconforto em nós. Quando a luz brilha, ela vai gerar para nós um sofrimento. A gente vai descobrir o que a gente não queria descobrir sobre nós. A gente vai descobrir do nosso coração coisas que nós gostaríamos que permanecessem ocultas. E é exatamente o que a gente encontra em João 3,20, o verso seguinte. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. É um instinto de autopreservação. É um instinto de nos mantermos dentro da nossa zona de conforto, porque nós não queremos ser confrontados com a realidade sobre nós mesmos. Porque naturalmente nós não queremos saber verdadeiramente o que se passa no nosso coração. Nós não queremos que a podridão e a escuridão que existe dentro de nós venha à luz. Por vários motivos. Porque ainda somos muito apegados a nós mesmos. Porque queremos preservar a nossa imagem. Porque preferimos viver uma vida apenas exterior, impedindo que a luz brilhe onde ela verdadeiramente deve brilhar. Nós não temos um prazer imediato quando a luz brilha, mas ela tem que brilhar. Ela tem que brilhar. E essa é a razão, essa palavra de Jesus, é a razão pela qual nós temos uma quantidade gigantesca de cristãos ao longo de toda a história, que frequentam as igrejas nos domingos, vêm aqui, sentam nessas cadeiras, cantam as músicas, ouvem a palavra e só. Para aí. É 1h30 na semana e só. Ler a Bíblia todos os dias, de jeito nenhum. Não tenho tempo para isso. Orar todos os dias, mesmo sendo mandamentos do Senhor, não faço isso. De jeito nenhum. Estudar a palavra de Deus também não. Por quê? Por causa da preguiça? Essa é uma desculpa. Mas existe uma verdade sobre nós mesmos que Jesus revela. Nós não queremos conhecê-lo profundamente, porque nós tememos que no conhecimento dele, nós descobramos coisas sobre nós mesmos, que nós não queremos lidar com elas. E essas coisas, a gente quer que fique no quarto escuro, a gente não quer que venha a luz. Essas coisas a gente prefere deixar no quarto da escuridão absoluta, porque se a luz vier sobre elas e revelar o que está lá, eu vou ter que lidar com elas. Eu vou ter que tomar decisões em relação a elas. Eu vou ter que entregá-las para o Senhor. E é exatamente por isso e para isso que Deus está interessado em levar a gente para a luz, em provocar sim em nós a dor do confronto, provocar em nós o desconforto dos nossos olhos acostumados com as trevas, mas que agora precisam se acostumar com a luz. Ele precisa fazer isso. Ele precisa fazer isso porque esse é o projeto dele para nós. Na verdade, ele pode e ele só pode fazer isso porque é quem Deus é. E quem Deus é? Deus é luz. Nele não há treva, nele não há escuridão, nele não há quarto escuro e fechado. Deus é luz e ele não age às escuras. Ele não age no engano. Ele não compactua com trevas. Ele não faz aliança com morte. Deus é luz e nele não há treva alguma. É o que João nos diz no verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. E em João 1,4, aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Em Deus não há treva alguma, em Deus não há nada que seja obscuro.
Em Deus não há nada que seja sombrio, que seja falso, que seja da mentira. Em Deus só há luz. E por isso mesmo, este Deus traz, pela sua própria natureza, a luz sobre a nossa vida. A carta de João, ela abre uma exceção em relação ao jeito da Bíblia falar sobre Deus. Normalmente a Bíblia fala sobre quem é Deus por intermédio das suas obras. Então, para nos dizer quem é Deus, a Bíblia nos diz o que Ele fez. A carta de João, ela abre uma exceção à regra e por 2 vezes ela faz definições sobre o ser de Deus. Ela nos diz algo diretamente sobre Deus. E essa é uma delas, ao dizer que Deus é luz. Ao dizer que Deus é luz, eu encontro algo muito curioso que eu ouço de algumas pessoas, quando eu pergunto para as pessoas, quem é Deus para você? E as pessoas dizem assim para mim, Deus para mim é uma energia. Deus para mim é uma força cósmica, Deus para mim é um poder que atua no universo, Deus é uma energia. E se na Bíblia nós só encontrássemos essa afirmação sobre Deus, que Deus é luz, então certamente essa tese estaria correta. Porque Deus é luz e luz é basicamente energia. Então se Deus é energia, Deus é luz, então essa ideia sobre Deus está correta. Só tem um problema com essa ideia. Primeiro, não é só o que a Bíblia diz sobre Deus. E o que ela diz sobre Deus tem que ser completado por uma outra afirmação bíblica sobre quem é Deus, que você encontra em 1 João 4,8. Deus é amor. Então o Deus que é luz é o Deus que é amor. Naqueles que pensam em Deus como uma energia, uma força, um poder ou qualquer coisa nesse sentido, qual que é o problema desse conceito de Deus? É que esse Deus é completamente impessoal. Ele é disforme, eu não consigo defini-lo, eu não consigo pensar sobre ele, eu não consigo imaginá-lo. Ele é uma energia, imagina uma energia, dá para imaginar energia? Não consigo imaginar uma pessoa que é uma energia. Como é que eu me relaciono com ele? Esse que é o problema desse conceito de um Deus distante, de um Deus impessoal, de um Deus alheio aos conflitos da existência humana. Se Ele é só uma energia cósmica, um poder, uma força, o que Ele sabe sobre a minha angústia? O que Ele sabe sobre a minha condição humana? O que Ele sabe sobre ser traído? O que Ele sabe sobre o que é chorar a morte de um ente querido? Se Ele é só uma energia, se Ele é só um poder. Deus é amor. E quando o Evangelho diz que Deus é amor, ele traz uma imagem clara sobre o que significa Deus ser amor. Ele é amor porque Ele veio a este mundo na pessoa do seu Filho e morreu numa cruz por nós. Porque Ele é amor, é que Ele sabe sim o que é chorar a morte de um ente querido. Porque Ele é amor, Ele está aí chorando com você. Porque Ele é amor, Ele sabe exatamente o que é a condição humana. Ele conhece as nossas dores. Ele foi experimentado no sofrimento. Ele foi varão de dores. Ele sofreu a nossa angústia como um de nós. Ele é luz e Ele é amor. E porque Ele é luz e porque Ele é amor, Ele está neste mundo, presente e vivo entre nós, conhecendo a nossa humanidade, sabendo aonde dói dentro de nós, conhecendo todas as nossas tentações. Ele sabe quais são os nossos conflitos, Ele sabe quais são as nossas mazelas, Ele conhece de dentro quais são as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos medos, as nossas dúvidas. Ele sabe porque Ele não é impessoal, Ele é amor. Ele esteve entre nós e Ele conhece a humanidade de dentro. Ele vestiu a nossa roupa, Ele viveu a nossa história para redimir a nossa história de dentro e não de fora. Ele entrou para essa história para mudar a nossa história do lado de dentro. Esse é o Cristo. Este é o Deus que é luz e que revelou no seu Filho a sua luz aos homens. Por isso, porque Deus é luz, Ele oferece para nós orientação contínua. Porque Deus é luz, nós temos um guia, nós temos norte, nós sabemos por onde andar. Porque em Cristo Jesus, a luz nos chama para andar na luz. Olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 8, verso 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse:
Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Se vocês me seguirem, vocês não andam mais nas trevas. Se vocês me seguirem, vocês andarão na luz, porque eu sou a luz do mundo. Ele nos chama ao discipulado, e o discipulado de Cristo é aprender a andar na luz. O discipulado de Cristo é ter a convicção plena de que Ele sabe o caminho, porque Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Ele sabe por onde Ele anda, por isso Ele pode dizer: ande comigo, vem comigo, porque se você andar comigo, você está andando na luz. É a mesma coisa que nós encontramos numa narrativa muito legal do Evangelho de João, que é a da ressurreição de Lázaro, onde Jesus diz assim para os seus discípulos: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. Quando Jesus diz isso para os seus discípulos, o contexto são os discípulos chegando para Jesus e dizendo o seguinte para Jesus: olha, chegou para nós a notícia de que Lázaro, teu amigo querido, está doente, está enfermo, e o Senhor disse que quer ir até lá visitar Lázaro e as irmãs. No entanto, o Senhor está se esquecendo que há pouco tempo atrás nós fomos até aquela cidade, e naquela cidade os judeus tentaram apedrejar a gente. O Senhor tem certeza que o Senhor quer voltar para lá? Será que Jesus, isso não é um erro de cálculo do Senhor? O Senhor caiu no esquecimento? O Senhor não está avaliando muito bem os riscos? Talvez não seja melhor a gente ficar quietinho por aqui, a gente ora à distância pelo nosso irmão, não precisa ir até lá. E a resposta de Jesus é essa: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. E andam com segurança porque conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. Quem é mesmo a luz do mundo? Jesus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Eu sei que vocês estão com medo, é só vocês andarem comigo. Porque se vocês andarem comigo, vocês podem ter certeza de que vocês estão em segurança. Andem comigo, andem na luz. Porque se vocês andarem na luz, vocês não vão tropeçar. Se vocês andarem na luz, vocês vão ver por onde vocês andam, porque eu sou a luz. Por isso, Ele nos oferece orientação contínua. Por ser luz, Ele nos oferece perdão. No dia seguinte, João Batista viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos voltar para a luz revelando e gerando dos nossos olhos o incômodo da claridade. Por que mesmo que nós não queremos que a luz brilhe sobre nós? Porque o nosso pecado vai ser exposto. Porque nós vamos ter que lidar com coisas com as quais nós não queremos lidar. Porque nós seremos confrontados com algo sobre nós mesmos e nós não queremos ser confrontados com isso. A pergunta que a gente faz é: por que Deus tem o interesse de trazer à luz a nossa realidade? Por que Deus tem o interesse de trazer à luz aquilo que Ele considera pecado e que está presente na nossa vida? E a resposta está aí, porque a solução dele não é a condenação, mas a solução dele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer que o pecado seja trazido à luz, para que nos tornemos conscientes do pecado. Não para que nós vivamos a culpa, não para gerar em nós sentimentos de culpa, não para nos levar à condenação. Na verdade, João 3,17 deixa isso muito claro. Ele veio para salvar e não para condenar. Ele não pode condenar o que já está condenado. Esse mundo já está condenado. E rejeitar o Cristo, o Filho de Deus, já é estar condenado. Então Ele não veio para trazer condenação. Ele veio para trazer salvação para a tua vida. Você já está condenado. Ele só veio trazer à luz o fato de que você já está condenado. E Ele faz isso para revelar para vocês o quê? A salvação, a graça, o perdão. Porque esse perdão Ele já concedeu antes para nós.
É isso que ele veio fazer na história. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E consciente disso é que João pode fazer a afirmação na primeira carta, que ele diz assim: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o que é confessar o pecado? Levar o pecado para a luz. Trazer à luz aquilo que nós mantemos escondido. É ter a experiência de Davi. Os meus ossos doíam enquanto eu mantinha escondido o meu pecado. Mas aonde ele encontra a cura, aonde ele encontra o perdão, aonde ele encontra a salvação e libertação da sua angústia por causa do pecado, quando confessa o seu pecado. Esse é o movimento que Deus está esperando de nós. Traga a luz para que eu possa curar você. Traz a luz para que eu possa libertar você. Traz a luz para que haja libertação verdadeira sobre a sua vida. Traga a luz, não deixa no quarto escuro. Lide, vai ser desconfortável, vai doer, vai incomodar, mas Ele precisa trazer a luz, porque Ele é luz. E se nós andamos com Ele, Ele vai trazer a luz, porque Ele é luz. Ele faz isso, nos oferece o perdão, nos oferece a cura. E aí a gente faz a seguinte pergunta para encerrar: se Deus é a nossa luz, por que andar nas trevas? É exatamente a forma como João conclui esse parágrafo que nós lemos. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é enganar a nós mesmos. Isso é um auto-engano. Dizer que anda com Deus, mas permanece agindo nas trevas. Dizer que ama a Deus, conhece a Deus, frequenta a igreja onde o povo de Deus se reúne, canta músicas para Deus, mas no seu viver diário continua andando nas trevas. Isso é auto-engano. E Deus quer nos libertar do auto-engano. Deus quer nos curar, inclusive de nos acostumarmos tanto com as trevas, que nós preferimos continuar às escuras. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual é o chamado de João? Venha para a luz, porque Deus está na luz, Deus não está nas trevas. Venha para a luz. Se você realmente vive na luz, como Deus está na luz, então temos de fato comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, por um motivo muito simples: Deus não tem comunhão com trevas. Deus não faz pactos com a morte. Deus não faz aliança com o pecado. Deus está na luz e nos chama para andar na luz. Com isso, a gente pode pensar um pouco: se Deus é a nossa luz, por que tantas áreas da nossa vida ainda são tão tenebrosas? Se Deus é a nossa luz, por que tantos aspectos da nossa existência ainda permanecem no escuro? Por exemplo, se Deus é a nossa luz, por que ter medo? Se Deus é a nossa luz, por que tantos de nós ainda vivem a realidade do medo? Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então por que estremecer? Que coisa linda. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 119:105 diz que Ele, a tua palavra, é lâmpada para os meus pés e a luz que ilumina o meu caminho. Minha mãe tinha um quadrinho desse em casa. A tua palavra é a luz que ilumina o meu caminho. E João diz para nós que Jesus é a palavra que se fez carne. Quem é a luz? Jesus é a nossa luz. Se Jesus é a nossa luz, se nós andamos com Ele que é a luz, por que o medo ainda é uma realidade na sua vida? Por que tanto medo em relação ao seu futuro?
Por que tanto medo em relação às suas circunstâncias? Por que se deixar dominar pelo medo? Porque se tem uma coisa que a Bíblia fala constantemente para nós é: não tema, não tema, não tema. Alguns até brincam dizendo que isso é o 11º mandamento: não temas. Porque é uma dos imperativos mais ditos de Deus para o seu povo: não tenha medo, não tenha medo. Por que viver no medo se Deus é a nossa luz? Por que viver sem esperança se Deus é a nossa luz? O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Se Deus é a nossa luz, por que a gente vive como sem esperança? Como pessoas para quem o futuro é algo totalmente aberto e incerto. Por que ainda nós vivemos sem ter uma esperança palpável como o Evangelho revela para nós? Por que esperar? Por que esperar que alguma coisa construa uma esperança para nós? Por que esperar que a situação melhore para daí assim voltarmos a ter esperança? Aquele que é a esperança já brilhou na nossa vida. E a esperança nós temos naquele que é a luz. É vivermos essa experiência de ser um povo que vivia na escuridão, mas sobre este povo que vivia na escuridão, raiou uma luz. Nós vimos uma grande luz. E este povo que vivia em desespero, onde a morte lança sua sombra, raiou uma luz. A luz, e essa é a luz que traz a esperança. Não somos nós que construímos a esperança na história. Não somos nós, seres humanos, que somos capazes de construir esperança. É Deus que no seu Filho invadiu essa história e trouxe para essa história esperança. Fez brilhar a luz onde só havia as trevas, e fez neste mundo, nessa história de morte, fazer com que a vida fosse vista novamente. Por isso, por que esperar salvação em outro alguém, se Deus é a nossa luz? Por que ainda esperar que a nossa salvação ainda está por vir? Por que esperar que a salvação para aquilo que nós consideramos nossos problemas venham de ideologias, venham dos nossos políticos, venham da nossa situação socioeconômica? Por que esperar isso? Por que esperar um outro Salvador se o Salvador já veio? Ele é a nossa luz, é Ele quem nos trouxe a salvação. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e a glória de teu povo, Israel. Por que nós estamos esperando salvação lá fora, se a luz já brilhou aqui dentro? Se Deus é a nossa luz, por que se vestir das obras das trevas? Se Deus é a nossa luz, a gente precisa considerar o que Paulo escreveu para os romanos: a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Se Deus é a nossa luz, por que nós teimamos em nos vestir com trevas? Se Deus é a nossa luz, por que não assumirmos a posição de filhos da luz? Efésios 5, 8 e 9. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Filhos da luz. Vocês são filhos da luz. É exatamente o que Paulo diz para os Tessalonicenses: porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. E isso coloca sobre nós uma responsabilidade de assumirmos nesse mundo o nosso papel como filhos da luz. Isso significa o quê? Que Jesus não é só a luz que brilhou sobre nós, mas que agora nós somos o meio pelo qual Jesus quer que a sua luz brilhe para este mundo.
Por isso que Ele nos envia a este mundo como luzeiros. Ele nos envia a este mundo como sinais do seu reino, como aqueles que na sua vida brilha a luz do Cristo, para que o mundo veja aquilo que nós fazemos, e nós agimos na luz, e nós trabalhamos na luz, e nós trabalhamos no dia, e quando esse mundo vê o que nós fazemos, eles reconhecem em nós a luz do Pai que brilha na nossa vida. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Quem é Jesus para nós? Aquele que nos revela o Pai. Somente no Filho o Pai pode ser encontrado. Que este seja para você um tempo de contemplar a face do Pai na face do Filho, e receber da luz do Pai que brilha no rosto do seu Filho o perdão, a verdade, a vida, a luz que dissipa todas as trevas.